porque aliados do governo demonstram confiança de que o marco temporal para as terras indígenas será vetado por Lula. Antes mesmo de o Senado aprovar a proposta, Gleisi Hoffmann chamou a votação desse texto em plenário de inútil e disse que a votação cairá no Supremo Tribunal Federal. Já o senador Randolfo Rodrigues disse que a medida não passará pelo presidente, pois a votação significa uma alegada afronta à Constituição e também aos direitos dos indígenas. A gente relembra que o marco temporal foi aprovado por 43 votos favoráveis e 21 contrários. A proposta é vista como a primeira reação concreta do Congresso Nacional contra a votação de pautas sensíveis pelo Supremo Tribunal Federal, como a descriminalização do aborto e também do porte e posse de drogas. Vamos girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade. Zé, tratávamos, inclusive, no programa de ontem e também na semana passada, dessa possibilidade. O Dantas ontem falou que é claro que é muito provável que o presidente Lula vete. Não sabemos se ele vai vetar integralmente, mas o que se aventa em Brasília é que há uma negociação para que o veto seja parcial, né? Para que alguns pontos sejam liberados. O que se sabe até aqui? Como estão essas tratativas? Essa informação procede? Lula deve vetar integralmente? Segundo me informaram, o presidente Lula, o governo em geral, foi encurralado, né? O governo foi encurralado. Não dá mais para vetar. Mudou tudo. Se o presidente Lula vetar o projeto integral, como disse ontem, chegou a dizer o senador Randolfo Rodrigues, o Congresso Nacional vai reabilitar tudo, ou seja, derrubar o veto do presidente ao projeto. Isso está muito claro. Todos os líderes que eu conversei me disseram exatamente isso. Essa maioria será persistente. E para derrubar um veto não é nada muito complicado. Basta maioria simples de cada casa. E esse conjunto de defesas aí, que são as frentes parlamentares, tem maioria simples no plenário para derrubar o veto do presidente Lula. O que está acontecendo? Já houve o início de negociação. A ministra dos Povos Indígenas, a Sônia Guajajaras, já está negociando, já está conversando com alguns setores, com o senador Rogério Marinho, com a ex-ministra Tereza Cristina, a ex-ministra da Agricultura, e há uma tentativa de acordo. Veja bem, o projeto é muito mais amplo do que apenas restabelecer o marco temporal na demarcação de terras indígenas, que é a promulgação da Constituição de 88, 5 de outubro de 88. Então, a ideia é retirar do texto, por exemplo, um assunto que não é bem consenso entre os que aprovaram o projeto. É a história de fazer reforma agrária em área demarcada, já em reserva indígena, que tenha sofrido mudança de cultura, mudança de traços culturais. Isto é muito subjetivo e abre uma possibilidade imensa de chegar um próximo presidente da República que queira tomar as terras, as reservas indígenas, para fazer um projeto de reforma agrária. E outro ponto é o que abre as reservas indígenas para a exploração mineral e para a plantação, inclusive, de transgênicos, que são as plantas modificadas quanto a sua genética. Então, o que acontece? Essas mudanças no projeto devem ser feitas para garantir ao presidente Lula de que não haverá mudanças aí nessas relações. O que eu sei é que o marco temporal de demarcação de terras indígenas, isso aí o governo já perdeu, né? E ficou aí nessa bola dividida que a briga não é exatamente com o governo, mas com o Supremo Tribunal Federal. Então, o marco temporal já perdeu. Cláudio Dantas também tem acompanhado todas essas movimentações. Inclusive, né, Dantas, você ontem chegou a adiantar que o presidente Lula iria vetar a aprovação desse projeto de lei que passou pelo Senado Federal em uma clara resposta ao Supremo. Agora, se esse veto for confirmado, quais são os próximos passos que a gente pode esperar? Derrubada do veto, judicialização, a relação estremecida entre Congresso e STF deve seguir tensa, né? É isso.
o roteiro está traçado: derrubada do veto e judicialização. Derrubada do veto pela oposição e judicialização por parte dos governistas. Há, inclusive, ali uma consulta interna que a presidência fará à AGU, né, para vetar, e a AGU tem esse contato, essa relação com o Supremo e vai fazer toda a fundamentação baseado no julgamento que já aconteceu, né? Então, do ponto de vista jurídico, esse projeto, infelizmente, ele está morto. Ele passará aqui, né, de alguma maneira, mas passou aqui no Congresso, vai voltar da presidência, vão derrubar o veto, mas ele vai ser questionado juridicamente e o Supremo já tem uma posição muito clara, muito firme em relação a esse tema. Não há como subsistir algo para além disso. E aí nós vamos entrar justamente nesse processo aí até de tentativa, talvez, com o Barroso. Ele andou falando, né, hoje aí nessa posse, de buscar o diálogo com as lideranças no Congresso, etc. Estava o Arthur Lira lá, estava o Rodrigo Pacheco, mas provavelmente isso vai entrar na barganha em relação a outros temas, a outras temáticas. Neste caso específico do marco temporal, não há muito o que fazer. O que a oposição tem de plano B é fazer o quê? É começar uma estratégia de pesquisa, de investigação. Chegaram a citar, eu trouxe aqui essa informação, né, primeiramente, a citar a possibilidade de uma CPI, de uma instalação de uma CPI sobre que avalie, que investigue a demarcação das terras indígenas, mas já há um consenso de que uma nova CPI nesse momento não seria o caso. Só que é possível, através das comissões existentes, você fazer requerimentos de informação, aprofundar, investigar, passar a lupa nos processos de demarcação mais polêmicos, né, que nós vivenciamos nos últimos anos, para o quê? Para se questionar os laudos antropológicos que basearam essas demarcações, né, os estudos históricos, etc. e tal. Por quê? Porque há denúncias internas que esses laudos são frágeis, que essas demarcações foram feitas, vamos dizer assim, foram forçadas, né? Inclusive há teses aí de que até algumas etnias que hoje são consideradas dentro do nosso conjunto aí de terras indígenas, algumas nem existiam e elas foram criadas de forma artificial. Esse é o argumento da oposição para levar adiante essa briga. É uma briga que não tem fim. Pois é. O STF com o Congresso já não vai bem, né, Mota? Com o iminente veto do presidente Lula a esse projeto que foi aprovado pelo Senado, a gente pode colocar o Executivo Federal nesse bojo? O presidente Lula vai ter que tomar partido entre Congresso e STF? Daniel, não me parece que existe qualquer novidade nessa notícia, né? Não me parece razoável esperar que venha da esquerda qualquer movimento de defesa do direito de propriedade. Porque no modelo mental da esquerda, o direito de propriedade, que é um direito fundamental, esse direito é um obstáculo à conquista da tal justiça social, que é aquela coisa que ninguém sabe muito bem o que é. E a gente sabe o que acontece em todos os regimes socialistas, né? O Estado é dono de tudo, ninguém tem propriedade privada. E aí, uma meia dúzia de camaradas que são donos do Estado, ou seja, é uma meia dúzia de camaradas que são donos de tudo. Essa é a mentalidade, é um dos pilares da mentalidade esquerdista. Então, não me parece muito razoável esperar que pessoas que pensam assim vão fazer qualquer movimento em defesa do direito de propriedade. É importante lembrar, nessa história de marco temporal, os índios são apenas o pretexto da ocasião. Se você não tivesse os índios para usar como arma nessa polêmica, se encontraria uma outra desculpa. O importante é criar essa insegurança. O importante é ter uma ferramenta para cutucar o setor da economia que está salvando o Brasil, que é o agronegócio. O importante é criar essa insegurança jurídica, porque tem muita gente que ganha muito dinheiro. Antes de fechar um negócio, você tinha que pedir opinião, parecer a 2 advogados. Agora, talvez você tenha que pedir parecer a 10 advogados para ter certeza
de que daqui a 20 anos alguém não vai bater na sua porta e vai dizer que aquela terra onde você está pertencia a alguma tribo indígena. Pois é, a resposta do Congresso ao Supremo Tribunal Federal é a expectativa do que irá fazer o presidente da República em relação ao marco temporal. Vai sancionar? Vai vetar integralmente ou vai vetar parcialmente? Somente alguns pontos. O que a gente pode esperar, Cristiano Beraldo? O primeiro corrigiu Mota. Mota, pode contratar quantos advogados quiser. Daqui a 20 anos, para alguém dar uma canetada e o seu direito líquido e certo ser completamente evaporado, é rotina no Brasil hoje, infelizmente, né? É isso aí. Essa rotina se dá justamente por esse desequilíbrio de forças, né? Nós não estamos num momento de harmonia dos poderes, e a harmonia não necessariamente quer dizer o conflito, né? A gente, essa semana, começou a ver uma reação do Congresso, a Frente Parlamentar do Agro, se colocando ali frontalmente contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao marco temporal, porque isso afeta enormemente o agronegócio brasileiro, mas, no fundo, você vê que há sempre um receio, está todo mundo com medo, o Executivo com medo do que o Legislativo pode fazer, o Legislativo com medo do que o Judiciário pode fazer, e essas coisas vão criando uma instabilidade muito grande, porque o país, para ele ter uma força institucional, cada poder precisa ser muito bem estruturado e o exemplo tem que vir de cima. Quando você tem uma sinalização trocada vindo de cima, todo o resto da estrutura é afetado. Você vai ter decisões lá no interior, às vezes decisões que vão passar desapercebidas do grande público, mas que vão afetar enormemente a vida local, a vida das pessoas, porque veio uma sinalização errada que está completamente dissonante da realidade, do cotidiano da sociedade brasileira. Isso me preocupa. E aí a gente vai ver, nesse caso do marco temporal, com essa reação que houve do Congresso, aí a temperatura vai aumentando. E onde é que para isso? A gente não sabe, né? Esse é o tipo de briga que, obviamente, vai depender muito do astral que haverá ali dos congressistas para levar essa briga adiante, mas a gente sabe também que tem um número imenso de pessoas que estão com problema na justiça ali, de deputados e senadores com problema na justiça, então já vão querer colocar panos quentes para não deixar a temperatura aumentar demais. E aí? E como é que fica, Dantas? Vai lá, Dantas. Qual é a melhor forma? Qual é a melhor forma que você tem para controlar alguém? E a gente tem visto isso acontecer, você acabou de citar, né? Parlamentares que têm ficha corrida, não têm independência, perfeito? Então, se começam a botar muito a cabeça para fora, alguém puxa uma gaveta, tira um processo e coloca para pautar. Quando você traz insegurança jurídica para qualquer setor, você coloca o setor inteiro numa situação de expectativa e você cria janelas de oportunidade. Essas janelas, naturalmente, elas serão abertas na hora que for importante, na hora que for interessante. Então, quando tiver algum grande produtor, por exemplo, que hoje está na base, né, do voto conservador, sei lá, deve ter apoiado o Bolsonaro, etc. e tal, a gente vai ter eleição, tem eleição daqui a um ano que vem, em 2026 e por aí vai. De repente você pode ter um questionamento daquela área, daquele produtor, colocando aquele produtor na mão do judiciário. Esse é o jogo de poder. Esse é o jogo que acontece. Eu não sei se vai acontecer, mas quando você traz insegurança jurídica e aquilo que você tem já não é seu exatamente, quer dizer, precisa da decisão de alguém, precisa da decisão de um juiz para dizer se aquilo é seu mesmo ou não, precisa de uma interpretação legal que diga que não, em determinada situação, se você tiver a escritura e tal, pode ser que sim, né? O índio chegou, mas não foi em 1708, foi em 1709. Esse tipo de situação é uma situação ótima para quem gosta de exercer o poder a partir desse tipo de barganha. E a gente tem vários que gostam. Então,
O que você tem a longo prazo é justamente você fragiliza uma das bases do voto conservador. Hoje, o voto conservador, já falei isso aqui algumas vezes, ele está apoiado em duas frentes principais. O agronegócio, que você só não vê o governo atacando diretamente o agro, mantendo o seu ataque que começou lá no início, né? Mas depois arrefeceu, porque o agro justamente está carregando o PIB, então você tem que dosar isso, né? Mas o agro, para muitos setores do PT, da esquerda, ainda é fascista. Então, o agro e a bancada e os evangélicos, né? E de forma mais geral os cristãos. Então você tem esses dois pilares do voto conservador. O que você está fazendo é criando uma insegurança justamente na base de uma dessas principais bases, né? E isso pode ser usado politicamente e juridicamente em determinada oportunidade nos anos que virão.